Com vocês? Então, nesta aula nós vamos estar com adquirindo um pouquinho mais de conhecimento, que é uma viagem através da história do cinema, do cinematográfico ao cinema digital. Meninos, vocês estão com muitas atividades atrasadas, então corra, faça a sua atividade. Vocês já têm aí 3 meses de aula, e desses 3 meses vocês deixaram de fazer muitas atividades. Então vamos parar de vacilar, galerinha. Vamos lá, vamos prestar atenção. Então, nesta aula, vocês vão estar conhecendo um pouquinho do cinema, o cinematógrafo e o cinema digital. Aí aqui eu coloquei para vocês começarem a entender um pouquinho. Dois irmãos se unem para a maravilhosa invenção, Louis e Auguste Lumière. O embrião, projeções de sombras na China, nomes esquisitos da evolução do cinema. O fenacitoscópio, praxinoscópio e cinetoscópio. Então, esses 3 itens, eles são bem importantes, né, para o cinema. E nós vamos estar conhecendo aí um pouquinho deles. Aí aqui eu coloquei para vocês a imagem do fenacistoscópio, praxinoscópios e o cinetoscópio. Então, antigamente se usava o fenacistoscópio, aí depois nós passamos a usar o praxinoscópio e nós passamos a usar o cinetoscópio, e hoje com as nossas imagens digitais, que bate todas essas 3. Mas lembrando que antes de chegarmos até aqui, até onde a gente tem a transmissão, foi longos e longos anos, né? E foram adaptando, foram melhorando até nós chegarmos com a perfeição, né, dos nossos trabalhos de hoje. Black Maria. Então aqui foi a primeira história contada no cinema. Enfim, o cinematógrafo, que foi utilizado, que essa história foi contada nos anos de 1890 e ela foi o primeiro filme da história do cinema, que foi utilizado o cinematógrafo. A popularização dos primeiros filmes, os Michelangelo, a influência do cinema sobre as massas, e Irmãos Latifi, filme para elite. Então, eles passaram a olhar de uma maneira que abrangesse o maior número de pessoas, certo? Então, eles trabalharam com vários temas. Agora tem também a questão da cidade maravilhosa, que é a cidade de Hollywood. Quem nunca viu falar, né? Que se destaca no cinema que não seja Hollywood. Na Itália, a França, as donas do cinema. A Primeira Guerra destrói essa realidade. Hollywood, condições ideais para o cinema ideal, que é até hoje, né, até nos dias atuais, os primeiros estúdios Fox, Universal e Paramount foram os primeiros estúdios, e os destaques da época: Buster Keaton, Charles Chaplin e David Griffith. Então esses foram os principais destaques da época. No cinema mudo, como vocês conhecem o Charles Chaplin, ele foi o primeiro que se destacou, certo? Então, no início do cinema, não tinha nada a ver
com o que conhecemos hoje em dia, sendo uma arte recente, foi se inspirar em outra que era mais semelhante. O teatro, assim como sendo os primeiros filmes, não eram mais que peças de teatros filmadas. Então, antigamente, né, eles usavam muito isso, que pegava as peças, né, do teatro, e com isso eles faziam e lançavam o filme. Passariam cerca de 30 anos desde a invenção do cinema até o aparecimento dos filmes sonoros, e assim sendo, até a década de 20, os filmes eram praticamente silenciosos, acompanhado muitas vezes de música ao vivo, outras vezes de efeitos especiais, a narração e diálogos escritos presentes entre as cenas. Então não era toda cena que tinha fala. E até o final dos anos 20, desde a invenção do cinema, eles eram assim, né, os filmes sonoros, e sendo assim, eles acompanhavam de música. Com isso foi se melhorando e foi se aprofundando cada vez mais. Infelizmente, cerca de 90% dos filmes mudos se perderam. Então, antigamente tinha muito, trabalhava, a gente via muito sobre a questão do cinema mudo, que era o mais conhecido na época, como, por exemplo, O Gordo e o Magro. Então, ele é um filme no cinema mudo e que não tinha fala. Então, com isso, nós fomos evoluindo, e nós evoluímos de uma forma tão grandiosa que hoje os cinemas aí são perfeitos. Os pioneiros Warner Brothers lançam Deja Singer em 1826, que foi o primeiro filme musical da história. Então, esse filme ele foi o primeiro a fazer o sucesso. E o sucesso Vitapone. O cinema ainda tem a sua própria imagem. David Cruz, um ícone, e Orson Welles, o pai cidadão do game. Angulações de câmera. Exploração do campo. A narrativa que é não linear, a edição de montagem muito satisfatória para a época. Orson sobre sua carreira, esse é o maior trem elétrico que um menino já teve. Então, o que precisa, né, das principais aí características para se entender um pouquinho melhor o cinema, que é a exploração do campo, a narrativa, por ela não ser linear, e a edição, a montagem, que isso aí, para aquela época, ela foi muito sofisticada. E Orson, sobre sua carreira, ele fala: esse é o maior trem elétrico que o mundo já teve. De novo, a guerra influencia a história do cinema, desta vez, Segunda Guerra Mundial, impulsionam o que hoje é comum, a propaganda no cinema. Patriotismo e propaganda de guerra, a primeira lista de guerra negra de Hollywood, 10 acusações contra possíveis, e as propagandas comunistas. Então, nós temos aí vários temas, né, abrindo um leque muito grande para você abordar o tema que você deseja. Igual nesse aqui, ele cita para a gente a questão do tema da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. O golpe dos anos 90 também, todos os órgãos faziam o cinema acontecer, foram extintos do governo Collor. Aí, como sempre, né, tem sempre um para vir dar problema. Porque o golpe dos anos 90, todos os órgãos faziam parte do cinema, acontecer foi extinto pelo governador Collor. A retomada de Itamar Franco, a iniciativa da produção do cinema nacional,
a Globo Filmes, a indicação de uma atriz brasileira ao Oscar, que é a Fernanda Montenegro, e muito bem merecido, né? Porque ela se torna uma da Rede Globo, uma das atrizes mais velhas, e ela já trabalhou bastante, ela já fez muitas novelas, fez algumas séries, e por aí ela vai se destacando. O praxinoscópio. Aqui é o modelo do praxinoscópio que era usado antigamente. En el praxinoscópio, cada imagen debe debutar-se com cuidado para dar la ilusão de movimento. Construída em 1877 por el francês Charles Emile e Reynolds, em 44 e 18. Em praxinoscópio consistia em um aparato de forma circular em que as imagens iam sucedendo e dando a sensação de que se moviam, que no caso é o movimento. Então, esse praxinoscópio é uma imagem que ele deve ter cuidado para dar a ilusão de movimento e foi construído por Emily e o francês Charles. E ele constitui um aparato de forma circular que as imagens vão se mostrando e dando a sensação de movimento. Então, nessa época era assim que eles estavam tentando desenvolver o seu trabalho, mostrar à população uma nova invenção. O cinetoscópio, lançado em 1894 em la factoria comandada por Thomas, edição de 1847 a 1931, de Estados Unidos, em el kinetoscópio, que era uma máquina individual donde se veían cortometrajes. La invención solo fue posible porque edición creó la película de celuloide capaz de almacenar las imágenes y así proyectarlas a través de la lente. Aí aqui ele retrata, né, que essa máquina era utilizada individual, que a invenção ela só foi possível porque Edison ele criou uma película de tela, né, de imagem, para fazer com que elas seriam projetadas através da lente. Cinematográfico. Los hermanos Augusto Lumière, como eu falei para vocês antes, Louis Lumière, apasionados por los inventos e la fotografia, desarrollaram a cinematógrafo. La diferencia de los outros dispositivos, esta permitia gravar e proyectar las imagens, haciendo mais prática la actividade. Ambas estaban al tanto de los hallazgos de Thomas Edison e hicieron cambios menores de los marcos para evitar problemas legales de forma. Y el invento de los hermanos francés superó la competencia y se convirtió en el dispositivo favorito de quienes queriam gravar imagens em movimento. Então aqui é a descrição, né, dessa cinematográfica. E esse dispositivo ele permite gravar e projetar imagens, fazê-las na atividade, ambos, né, ao tanto os hallazgos de Thomas Edison e fez câmbios de menores marcos para evitar problemas legais, porque tinha assim na época grande burocracia em cima disso aí. E ela retrata também, né, as imagens
em movimento, da sensação que tá aquele movimento ali naquela imagem. Então, galera, com essas explicações, vocês vão estar dando continuidade na solução das atividades e vocês vão estar fazendo e postando as atividades. Qualquer coisa é só vocês me chamar, eu estou à disposição. Qualquer dúvida, chama. Não deixe de fazer as atividades. Até mais para vocês.